Por isso a CDU assume-se sem rodeios, sem disfarces, dignificando a atividade política. E que falta fazem na atividade política? Meus amigos, não há qualquer dúvida. Seja em maioria, seja na oposição, a CDU faz falta e faz toda a diferença. Em Alpiarça, só como regresso da gestão da CDU foi possível arrumar a casa e sanear as contas da autarquia. Em Santarém, a falta de vereadores da CDU na Câmara conduziu ao maior buraco financeiro de sempre. Amigos e companheiros, é por tudo isto que, mais do que um lema de campanha, a frase confiança na CDU traduz uma verdade inabalável que todos reconhecem. Os eleitos da CDU são gente com quem se pode contar. O voto na CDU é um valor seguro e uma garantia de trabalho, exigência e competência, antes e depois das eleições. Por isso contamos com todos, hoje e amanhã, para levar a palavra a quem ainda tenha dúvidas, para convencer os indecisos a engrossar este nosso caudal de esperança numa vida melhor. Viva a CDU! Não quero se te ver no comício de encerramento da campanha da CDU à Câmara de Alpiarça. A Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Estimados amigos, camaradas, há 4 anos, nesta praça que apelidamos de Esperança, nós apresentámos à população de Alpiarça um projeto. Apresentámos a garantia do trabalho, da honestidade, da competência. Tínhamos a consciência de que, em relação à Câmara Municipal, iríamos encontrar uma situação deficitária. Iríamos encontrar grandes dificuldades e teríamos que correr atrás do prejuízo. Não esperávamos a violência do ataque do governo PSD-CDS, já antecedido pelo governo PS, de cortes nas finanças locais, de ataque ao poder local, de liquidação de freguesias, de tentativa de privatização de serviços essenciais como a água. Eram dificuldades acrescidas. E hoje, passados 4 anos, podemos afirmar que soubemos honrar as palavras que fizemos aqui, que declarámos aqui há 4 anos atrás. Um projeto, obra feita, não fizemos tudo, possivelmente nem tudo bem feito, mas pelo menos fizemos um esforço, um empenhamento muito grande com base nesse lema do trabalho, da honestidade, da competência que merece o apoio da população de Alpiarça. Esse lema do trabalho, da honestidade e da competência hoje assume, nos tempos que correm, uma importância enorme se olharmos para a vida do país, se olharmos para tanta corrupção, se olharmos para tanto tráfico de influências, se olharmos para a submissão do poder político ao poder económico, se olharmos para muitos que dizem uma coisa em eleições e depois fazem outra, de muitos e muitos que, comprometidos com a política direita, servem interesses de grupo e não o interesse coletivo. E é por isso que nós, quando reafirmamos o compromisso de projeto com a população de Alpiarça, queremos afirmar com muita força e muita sinceridade: confie na CDU, porque aqui estes candidatos, estas listas, dão uma garantia de estar na política para servir os interesses da população e não para servir a si próprios. E por isso, aqui estamos com esse sentimento de confiança, na certeza de que vamos viver tempos difíceis, onde as populações precisam de um poder local democrático, porque tudo o que anunciam
tudo o que perspectivam, tudo o que ameaçam, vai contra, não contra os eleitos, não contra as câmaras em termos genéricos, vai contra as populações. Porque quando querem privatizar a água, porque quando querem aplicar golpes no sistema de financiamento das autarquias, quando querem a eliminação de serviços públicos fundamentais como a saúde, como a educação, como os tribunais, como os CTTs, que são importantíssimos, particularmente para regiões do interior, então nós percebemos que um voto na CDU é um voto contra esta política, é um voto de defesa dos interesses concretos das populações. E aqui está mais um desafio que nos está colocado. Não marcada pela mistificação, pelo ilusionismo das palavras. Ainda hoje, e o camarada Francisco Madeira Lopes aqui afirmou, o Tribunal Constitucional decidiu dar razão a um requerimento. Tiveram que fazer uma greve geral na luta contra essas alterações. O PCP não só acompanhou essa luta, como apresentou esse requerimento no Tribunal Constitucional. Depois dessa proposta ter sido aprovada na Assembleia da República pelos votos do PSD e CDS, mas com a cobertura envergonhada do PS, que se absteve, deixando passar essas mesmas alterações, ainda por cima carimbadas pela UGT, com quem se identificam. Pois, surpreendentemente, num exercício de ilusionismo, hoje nem queríamos acreditar que estávamos a ouvir bem, ouvir o PS dizer que ficou muito satisfeito pela decisão do Tribunal Constitucional de impedir que avançassem critérios, medidas, leis que visavam o despedimento sem justa causa, que visavam a liquidação da contratação coletiva. E vejam lá, o PS, que esteve de acordo no Pacto de Agressão com essas medidas, que deixou passar na Assembleia, vem agora, em plena campanha eleitoral, dizer que está muito satisfeito com as medidas que o Tribunal Constitucional decidiu. Basta de hipocrisia, basta de engano. Mas também a mistificação e o ilusionismo por parte dos partidos que compõem o governo. Numa situação em que os portugueses conhecem bem a dureza da vida, em que assistimos a um retrocesso económico e social, em que verificamos que a nossa economia continua a recuar e cada vez mais a agravar-se, em que verificamos que o desemprego atinge níveis impensáveis, em que temos que recuar até aos tempos do fascismo para encontrar um grau de desemprego tão elevado, em que em 2 anos, só em 2 anos, foram destruídos 400 mil postos de trabalho. Desemprego que só não é mais grave, porque entretanto, neste período, cerca de 200 mil portugueses tiveram de emigrar novamente, saindo do seu país, particularmente os jovens, a quem é negado um futuro de uma vida profissional, familiar e social. Uma situação económica, sinais para aqui, sinais para acolá, e nunca os portugueses veem nada de jeito. A mero foguetório, que dura tanto como um foguete, para depois serem confrontados com a realidade. E é por isso que nós, quando ouvimos esta gente dizer estamos no caminho do crescimento, estamos no caminho do crescimento económico, como? Onde? Em que setor? Bom, e a verdade é esta, queridos, é que os mesmos que hoje falam de crescimento e desenvolvimento, de aumento da produção, foram os mesmos, e estou aqui a meter um dos principais responsáveis, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que levou à destruição do nosso setor produtivo, em que se subsidiou para não se produzir, em que se subsidiou para abater a nossa frota pesqueira, em que se subsidiou para liquidar grandes empresas do setor da metalurgia, da siderurgia nacional, em que arrasaram com o nosso aparelho produtivo, em que arrasaram com a nossa agricultura, eis agora surgirem como profetas do crescimento amigo da economia.
Esta é a grande mistificação que hoje e nestas eleições se verificou. Na conversa do governo de que o país está a sair do buraco, já estamos a ver a luz ao fundo do túnel, a agricultura assume um papel importante. Estando nós aqui em terras que produzem e podem produzir ainda mais bom vinho, tomate, arroz, melão e mais o que aqui se queira cultivar, justifica-se fazer 3 apontamentos. O primeiro para dizer que enquanto o governo anuncia êxitos extraordinários na agricultura, fala do aumento das exportações dos vinhos, com a obtenção de prémios internacionais, em aumento da produção do tomate, em produção do milho, com elevados níveis de produtividade, os agricultores, aqueles que deitam a semente à terra e que durante meses cuidam das plantas que daí germinam, esses veem-se abraços com as maiores dificuldades. Por um lado, os preços dos fatores de produção não param de aumentar. Combustíveis, sementes, adubos, pesticidas custam hoje o dobro do que custavam há pouco tempo atrás. Ao crédito que não chegam os pequenos produtores e quando conseguem é a custos exorbitantes. Por outro lado, os preços pagos à produção, especialmente pela grande distribuição, são esmagados em absoluto. Sempre os mesmos processos de transferência da riqueza de quem a cria, de quem produz, para os grandes grupos económicos do agronegócio, da indústria e da distribuição. Um segundo apontamento para assinalar que, indiferentes aos anúncios dos Ministérios da Agricultura, os números afirmam com toda a clareza que a balança comercial de bens alimentares continua a ter um saldo negativo de cerca de 3.000 milhões de euros e que essa balança é profundamente negativa no que constitui, direta e indiretamente, a base da nossa alimentação, os cereais, e que se agravou em vários produtos importantes, tal como a carne. E que neste distrito, onde nos encontramos, que tão boas condições tem para a produção de beterraba sacarina e que chegou a ocupar cerca de 1.000 produtores aqui no Vale de Sorraia, é preciso lembrar que foi pelos entendimentos entre os sucessivos governos PS e PSD e os senhores de Bruxelas que a produção da beterraba sacarina foi destruída e que a fábrica construída para o seu processamento desaproveitada e os agricultores abandonados à sua sorte. O terceiro apontamento para assinalar que têm razão para protestar os pequenos e médios agricultores. Esta política serve única e exclusivamente os grandes agrários, as empresas agrícolas e leva a que a esmagadora maioria dos produtores portugueses recebam umas migalhas para que uma pequenina percentagem de proprietários receba centenas de milhares de euros sem terem a obrigação de produzir. Esta política quer obrigar os pequenos agricultores a coletarem-se nas finanças, pagar mais impostos, mais segurança social, para poderem vender meia dúzia de ovos ou de hortaliças. Essa política destrói a capacidade produtiva de milhares de agricultores e elimina centenas de milhares de explorações agrícolas, que encerra serviços públicos no mundo rural, onde fazem tanta falta às populações cada vez mais abandonadas. Em suma, a política do governo, mas também a dos governos do PS, significa a ruína dos pequenos agricultores e do mundo rural. Têm razão os pequenos agricultores para afirmar que só com a ruptura desta política, só com outras políticas agro-rurais e outro governo, só com a ruptura dos caminhos da integração capitalista europeia e da Organização Mundial do Comércio, é possível desenvolver o investimento e o trabalho de quem produz e garantir um mundo rural vivo. Têm razão os trabalhadores para erguer a sua voz, o seu descontentamento, tendo em conta a ofensiva que estão sujeitos os seus direitos. Têm razões os reformados e pensionistas para lutarem como fizeram anteontem, em que claramente ali afirmaram, eles que julgam que podem massacrar quem hoje já não está no ativo, julgando que são apenas peças velhas que podem ser atacadas, pois os reformados e pensionistas ali estiveram na rua e com certeza vão engrossar a luta ao lado dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, das suas reformas e das suas pensões.
Camaradas e amigos, estamos no limiar do encerramento da campanha. Não pode fechar aqui hoje neste comício. Nós, mesmo tendo em conta o bom ambiente, a boa campanha que aqui foi realizada, como um pouco por todo o país, devemos, até o último momento, fazer a campanha, procurar ganhar mais, particularmente aqueles que estão mais desanimados, mais resignados, aqueles que deixaram de acreditar face à violência da ofensiva, face às perdas que tiveram nas suas vidas. Mas nós aqui estamos, com esta confiança, esta CDU, composta por comunistas, por ecologistas, por tantos e tantos independentes, que bom é dizer-vos, camaradas, que no plano nacional, connosco estão mais de 12 mil cidadãos, homens, mulheres e jovens independentes que vieram à CDU. Não a pensar em qualquer benefício próprio, que vieram podendo ter feito outra opção por listas de outros partidos, por listas de falsos independentes, podiam fazer isso tudo, não fizeram. Assumiram o projeto da CDU como grande espaço democrático, como grande espaço de participação, e por isso mesmo a nossa campanha foi muito rica, porque ao nosso lado estiveram tantos e tantos homens, mulheres e jovens que connosco estão dispostos a defender o poder local, a defender um projeto de construção, de participação das populações à procura de uma vida melhor para a população da sua terra. No fundo, é essa opção que nós tanto valorizamos e que saudamos, porque de facto foram uma força que nos dá força nesta batalha eleitoral para as autarquias. Camaradas e amigos, terminamos com um apelo ao voto, aos milhares de eleitores roubados nos seus salários, nas suas reformas, aos milhares de desempregados, abraços com dramáticas dificuldades, aos que vêm retirar o direito à saúde ou à proteção social e agora se interrogam sobre o que podem fazer. Nós lhe dizemos: apoiem e deem mais força àqueles que podem sempre contar para fazer valer os vossos direitos. Aos muitos eleitores do PSD, que enganados pelas falsas promessas e hoje indecisos sobre a forma de manifestar o seu descontentamento, lhe dizemos: votem na CDU, com a segura certeza que aqui o seu voto não é traído. Não se deixem de novo iludir por aqueles que vos infernizam a vida. Não se deixem iludir por aqueles que nem coragem têm de pôr o símbolo do seu partido. Pela sua própria má consciência. Aos muitos... CDU! 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 Ainda o discurso do João Sousa no comício de encerramento da campanha. Aos muitos socialistas desiludidos com o PS e a sua postura de falsa oposição, desiludidos com o seu comprometimento com o pacto de agressão que está a dar cabo do seu futuro, que hoje perguntem o que devem fazer, dizemos: juntem-se à CDU, alarguem a corrente dos que não se rendem perante as dificuldades, deem mais força à vossa esperança numa vida melhor, votando CDU. Aos muitos portugueses causticados por anos de política de direita, ora pela mão do PS, ora pelo PSD e CDS, se sentem desanimados e sem vontade de fazer ouvir a sua voz, lhe dizemos: não desistam, têm nas vossas mãos a oportunidade de no próximo domingo dar sentido ao vosso descontentamento. Têm com o voto na CDU a oportunidade de dar sentido à vontade de mudança e de esperança, de apoiarem aqueles que sempre estiveram ao vosso lado no combate contra as injustiças e desigualdades. A todos os que, indignados, se interrogam que possam fazer contra este estado de coisas, nós lhe dizemos: deem mais força à CDU, apoiem quem combate corajosamente esta política desgraçada,
Apoiem quem vos merece confiança. Façam do voto na CDU a expressão da vossa voz e da vossa razão. A todos nos dirigimos afirmando: dia 29 o voto na CDU é desde logo o voto no trabalho, na honestidade e na competência. Um voto que dá garantias de uma ação nas autarquias, mais capaz de dar solução aos problemas e aspirações das populações. Dia 29, o voto na CDU é o voto contra as troicas. A troika nacional que une PS, PSD e CDS e a troika estrangeira do FMI e da União Europeia. O voto que conta para afirmar o direito do país a um desenvolvimento soberano e devolver aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, aos pequenos e médios empresários e agricultores o que lhes foi roubado. Dia 29, o voto na CDU é o voto que dará força à luta para resistir a novos roubos, a mais liquidação de direitos, a mais empobrecimento. Dia 29, votar na CDU é a melhor forma de cada um afirmar que não quer mais a política direita, seja a que corre hoje pela mão do PSD e CDS, quer a que ontem correu pela mão do PS e que o PS gostaria de continuar no futuro. Dia 29, quanto mais forte for a CDU, mais são as possibilidades, maior é a esperança e a confiança de que é possível construir uma outra política patriótica e de esquerda que dignifique a vida dos portugueses, que combata as injustiças, que assegure uma vida melhor num Portugal com futuro. Sim, é possível. É possível retomar os valores de Abril, andar para a frente. Aqui nesta terra, sacrificada pela violência da repressão fascista, que conheceu as dificuldades de um povo sofrido, de um povo perseguido, torturado e às vezes assassinado, então, nessa altura, também se colocava a questão: o fascismo tinha tanta força, a polícia política era tão bruta, corria-se o risco da própria vida e muitos pensavam que era melhor desistir. Mas houve muitos, particularmente aqui em Alpiarça, que pensaram: não desisto, vou continuar a lutar com os meus companheiros, com o meu povo. E um dia a esperança, a vida melhor, a liberdade rasgou-se com o 25 de Abril de 74, demonstrando assim que vale sempre a pena lutar na procura de um futuro melhor. Ninguém pense, camaradas, que eles nos dão nada. É pela luta que lá vamos, é votando na CDU no dia 29. Viva a CDU! Viva! Depois das palavras de João Sousa, depois do comício da CDU, o último comício de encerramento antes das eleições do próximo dia 29 de setembro, é as imagens que nós temos aqui para o Alpiarça TV do Facebook. Depois do discurso de Jerónimo de Sousa e de Mário Pereira, aqui está uma boa razão para votar na CDU. O Alpiarça TV também presente no comício de encerramento da campanha da CDU de Alpiarça.
feias agrícolas e alguns tratores de trabalho, mostras do vinho produzido pela Agropiarça. Muito bem, Ana Ramos também já saiu. E o Campeonato Nacional de Gado. E pela primeira vez o Opiarça TV. Imagens para o Opiarça TV do Facebook. Aquilo que nós chamamos de ferramenta à moda antiga, ainda presente na memória das pessoas.